Boa noite, meus amigos do Centro Espírita Francisco de Assis, da página. Hoje nos encontramos para mais uma reflexão espírita dessas obras tão bonitas do Alírio Cerqueira Filho. O Alírio possui nessas obras o título de As Parábolas Terapêuticas de Jesus. São 3 livros. Então, assim, nós temos muita conversa sobre as parábolas, né? São temas interessantes e eu gosto muito da forma como o Alírio segue nesse estudo. Então, eu pretendo, enquanto eu continuar com essas reflexões aqui na terça-feira, eu pretendo continuar com as obras do Alírio, porque eu acho que dá um embasamento bom para a gente seguir dentro dessa proposta de fazer os estudos, tá? Boa noite para quem já está chegando aqui, que eu já estou vendo, a Vera, o Carlos Caiafa, a Tânia Silva. Boa noite a vocês. Saudade, né, da gente se encontrar lá no centro, mas ainda é necessário, né, esse distanciamento. Isso logo passa e nós vamos poder realmente nos encontrar presencial, poder abraçar, poder conversar, né, colocar a prosa em dia, né, como um bom mineiro faz, né. Hoje, o que eu quero trazer aqui para nós nessa reflexão, para alguns é conhecido como a parábola da casa, ou para alguns outros autores que eu já vi, também é conhecido como a parábola do discipulado. Está no Evangelho de Mateus. Eu vou ler a parábola, né, o que nós vamos conversar hoje. Está no capítulo 10, a partir do versículo 11 de Mateus, do Evangelho de Mateus. O que acontece aqui nesse capítulo? Esse capítulo é o seguinte: Jesus se reúne com os discípulos, e aí Mateus descreve todos os nomes, né, dos discípulos, dos 12, e aí Jesus fala para eles que já está na hora de começar a sair. Então, por isso que é chamado como a parábola do discipulado, porque na hora que ele reúne os 12, depois de um período onde eles estão juntos, que eles vão observando o mestre, que eles vão verificando toda a postura, todos os ensinamentos que Jesus ia fazendo, e agora Jesus os chama e fala assim: olha, agora vocês vão sair também. Então, primeiro ele faz lá a relação de quem que ele chamou, que são os 12, e aí Jesus fala isso dessa forma, conforme o Evangelho de Mateus, para esses discípulos. Não vos dirijais a países pagãos, não entreis em cidades samaritanos. Antes, dirigi-vos às ovelhas desgarradas da casa de Israel. E pelo caminho proclamai que o reino de Deus está próximo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça o recebestes, dai-o de graça. Não leveis no cinturão ouro, nem prata, nem cobre, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, pois o operário tem direito ao sustento. Olha só o que Jesus está falando para os seus discípulos, né? Quando entrardes numa cidade ou aldeia, perguntai por alguma pessoa respeitável, e hospedai-vos com ela até partides. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se ela merece, nela entrará a vossa paz. Se não a merece, vossa paz voltará a vós. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa mensagem, ao sair daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos pés. É essa a parábola que nós vamos conversar hoje. Como eu disse no comecinho, né, talvez algumas pessoas entraram depois, um abraço a todos, é muito bom ver aqui as pessoas participando, os nossos amigos lá do centro. Quando Jesus, né, chama esses discípulos e fala para eles assim: agora nós vamos sair porque já está na hora. Ele dá essas lições, por isso que alguns conhecem isso como parábola do discipulado. O que me chama atenção nessa parábola? Quando ele fala: o operário tem direito ao sustento. E ele fala para aqueles homens saírem
sem levar nem sequer uma outra túnica, sem levar nem ouro, nem prata, nem cinturão, nem bastão, nem sandália, não levar nada. Ou seja, eles vão sair única e simplesmente com a presença de Deus. Corajosos, né? Fazendo viagens longas, acreditando que na onde chegar, eles vão ter o sustento. Eles vão ter alguém que vai dar a estadia. Isso é bonito porque demonstra como que o Pai nos ampara, como que Jesus estava ali demonstrando para aqueles discípulos, colocando eles no trabalho, informando: saiam na prática do bem, o sustento lhes é garantido. E aí ele fala sustento, né? Aí o que a gente entende por sustento? Porque isso se aplica a nós também. Nós, como operários, como trabalhadores, mesmo que não levantemos nenhuma bandeira de religião, nem de nada, mas o simples fato de entendermos a nossa posição no mundo, de trabalharmos, de fazer o nosso meio um pouco melhor, seja ali dentro da família, seja no ambiente de trabalho, porque a espiritualidade age através da gente, né? Não tem como a espiritualidade mudar um ambiente se não é através de nós encarnados que mudamos essa vibração. Então, nós somos instrumentos de Deus também. Nós somos esses trabalhadores do bem. Então, para nós também é garantido esse sustento. E é interessante que Kardec ele questiona isso na questão 704. Ele pergunta assim para os espíritos: se nós temos as necessidades em nossa vida material, corpo, então significa que Deus também nos auxilia e nos dá a condição de conseguir. Não é verdade? Porque se eu estou aqui dentro de uma proposta de reencarnação, tudo dentro do mérito de Deus, né? Tudo dentro desses propósitos de evolução. Se eu tenho necessidades, Deus também nos dá essa condição de conseguir suprir essas necessidades. Aí a resposta dos espíritos é muito interessante. Fala assim, que sim, nos dá total condição de nos mantermos e de nos sustentarmos. E se nós não encontramos esses meios, é porque nós não compreendemos os propósitos da nossa encarnação. E eles finalizam com a seguinte resposta: somente o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Interessante. Isso, mais para frente, numa outra parábola, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. E aí o tema principal dessa reflexão hoje é quando Jesus fala aos seus discípulos: ao entrardes na casa, saudai-a. Se ela merece, nela entrará a vossa paz. Se não a merece, vossa paz voltará a vós. O que Jesus quer demonstrar? O que Jesus quer instruir seus discípulos a fazer em cada local que eles forem? Nesse ponto, Jesus está falando para essas pessoas de um amor incondicional. Essa é a proposta do cristão, daquele que segue os ensinamentos do Cristo. É o amor incondicional, é o amor que não faz algo ou já objetivando a troca. Na maioria das vezes, nós ofertamos o nosso amor, a nossa paz, aos outros, sempre na condicionalidade. Eu sempre oferto com o objetivo de receber alguma contribuição. Nem que seja um obrigado, né? Nem que seja um sorriso, ou se de repente naquele momento eu não faço pensando, de repente lá na frente eu preciso dessa pessoa e essa pessoa não me auxilia, eu vou pensar, nossa, mas lá atrás eu auxiliei. Então, essa é uma grande, uma atitude na maioria da gente, de sempre, quando nós ofertamos algo a alguém, nós esperamos uma retribuição. Quando eu oferto algo a alguém, o que Jesus explica nessa situação de deixar a paz ou da paz voltar, ele explica da seguinte maneira. Vamos traduzir isso numa linguagem para a gente conseguir entender. Quando eu oferto a alguém e essa pessoa não possui essa reciprocidade, o que eu dou não vai me fazer falta, porque se eu estou doando, é porque eu já consegui encontrar a fonte, que é a presença do Cristo. Então, se eu oferto a paz, se eu oferto o amor, aquilo que eu estou entregando para aquela pessoa, aquilo não vai me fazer falta, porque eu tenho a fonte, né? E aí, se eu não encontro essa receptividade da outra pessoa, esse recebedor, ele vai sim se beneficiar por essa energia do amor, por essa energia da paz,
Mas isso não vai ficar com ele, porque ele não vai expandir, e isso volta novamente para a nossa origem, né? Então, o amor, a paz, essas virtudes é algo que quanto mais a gente divide, mais ela se multiplica. E quanto mais eu diminuo em mim, mais ela se soma. É uma matemática invertida, né? E quando eu oferto a alguém essa paz, esse amor, e esse possui essa reciprocidade, ele está nessa mesma sintonia, essa energia se potencializa. E com isso, é a casa digna, onde nós, né, onde no caso os discípulos, deixam a sua paz. E é essa que é a nossa grande dificuldade, né? É isso que eu quero hoje conversar com vocês. Nós vamos refletir sobre esse movimento do amor incondicional, dessa paz incondicional, dessas virtudes, nesse exercício dessas virtudes sem a gente buscar algo em troca. Isso, né, diante de vários estudos, né, principalmente das obras da Joana de Ângeles, ela sempre coloca que é um dos maiores exercícios que nós podemos fazer. E é o maior exercício que foi ensinado por Jesus. Amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a base do amor incondicional. Mas aí vem a questão. Amar ao próximo como nós mesmos. Né? Isso com certeza todos nós já ouvimos, já estamos cansados de ouvir. Mas como que a gente tem feito? Em algumas obras, né, eu até vejo dentro dessa postura que nós desvirtuamos a proposta do Cristo. E aí, novamente, eu cito Joana de Ângeles em dois livros que eu gosto muito, que é o Ser Integral e o Ser Consciente, que eu uso muito aqui nessa base. E o que é colocado é o seguinte: nós desvirtuamos essa proposta cristã. Porque quando Jesus nos fala para amar ao próximo como a nós mesmos, é uma retribuição, é um amor incondicional. Só que aí, o que a gente faz? A gente coloca que nós somos obrigados a amar o próximo. Só que isso é muito complicado, porque como que a gente se obriga a amar? Eu não tenho como me obrigar a amar. Eu não tenho como exigir de mim um amor que de repente não existe, né? Nem com o próximo, muitas vezes nem com a gente mesmo. Quando eu me proponho a fazer dessa forma, eu me obrigo a amar o próximo, porque eu acredito que se eu faço isso, eu estou seguindo esse mandamento de Jesus, então eu estou me obrigando a amar esse próximo, né? E o próximo aí, gente, é quem tá do nosso lado, os filhos, maridos, esposas, pais, né, os avós, os funcionários dentro de um ambiente de trabalho, o vizinho, são todos aqueles que de alguma forma fazem essa interferência na nossa encarnação. Então, quando eu me proponho a amar na obrigação, porque eu tenho que amar o próximo, porque isso é um mandamento de Jesus, então eu tenho que fazer, eu estou me anulando, né? E não é essa a proposta. É claro que a gente tem, né, inúmeros grandes missionários que realmente anularam a sua vida no bem maior do próximo. Mas aí eles já possuem um despertar de consciência que eles não fazem isso por obrigação. Eles fazem o ajuda, o amar ao próximo, não nesse sentido de obrigação, mas eles fazem porque eles já sentem essa necessidade. Eles já entenderam, eles já estão com a consciência despertada nessa imensidade de potencialidades que nós temos como espíritos, o que é a vida espiritual, então eles entendem que se eles anulam uma personalidade, um ego numa encarnação por um bem maior, isso está tudo certo, é um espírito missionário. Mas a grande maioria aqui encarnada no planeta, nós não temos ainda obras missionárias para cumprir, né? A nossa grande missão é nos encontrarmos, é nos compreendermos, é nos identificarmos e identificar qual que é o caminho que nós queremos seguir. Então, para a gente realizar essa proposta cristã, nessa essência maior do amor incondicional, é necessário que a gente tenha um despertamento de consciência. Por que isso? Porque a gente precisa, primeiro, nos compreender,
nos perdoar, para que depois eu consiga fazer isso com alguém. O mandamento não é isso? Eu amar ao próximo como a mim mesmo. Então, primeiro, eu preciso me compreender. Eu preciso fazer com que eu me ame para depois fazer esse retorno ao próximo. Porque senão é o que eu disse agora há pouco, eu vou me anular para amar o próximo. Na questão 621, deixa eu até pegar aqui meu livro dos Espíritos aqui, ó. Na questão 621, Kardec pergunta onde que está escrito a lei de Deus. E os Espíritos respondem na consciência. E aí Kardec continua. Mas então, se a lei de Deus está na consciência, por que então eu vou precisar desses espíritos missionários para fazer com que essa lei seja revelada? E aí os espíritos respondem, porque o homem a esquece e a despreza. Essa lei precisa ser lembrada. É aí onde que vem esses iluminados para nos trazer essas verdades. E o que que a gente faz que a gente esquece ou despreza essa lei? Porque o nosso livre-arbítrio nos dá o direito de escolher, né? Isso é um dos atributos do espírito, é meu direito de escolher e, consequentemente, aceitar as consequências das minhas escolhas. Mas conforme o nosso ego, que é conforme as personagens que nós vamos vivendo vida após vida, né? Porque o espírito em si é algo muito maior do que essa vida encarnada. Né? A gente sabe, né? Eu não sou um corpo físico que tem um espírito, não. Eu sou um espírito imortal que tem um corpo e que vou ter vários diante das propostas de encarnações. Então, em cada ego, em cada personagem que eu vou vivenciar aqui, nesse corpo encarnado, eu vou fazendo as escolhas conforme os meus interesses da matéria, né? Quando eu não tenho esse despertar da consciência. Então, eu vou pautar as minhas escolhas conforme o meu egoísmo, o meu egocentrismo, a minha vaidade, o meu orgulho, os meus prazeres. E com isso eu vou distanciando dessas leis divinas. Por isso que é necessário que venham na Terra esses iluminados e que às vezes trazem propostas tão diferentes daquilo que a gente vivencia. Esse é o despertar da consciência, né? Nós entendemos que nós somos muito mais do que esses olhos materiais. E aí, quando eu começar a pautar as minhas escolhas, não pelo momento presente, mas eu entender a lei da ação e reação, e eu principalmente entender que eu sou um espírito reencarnante, com diversas oportunidades, e assim são esses companheiros nossos de jornada, as minhas decisões vão começar a ser diferentes. Eu vou tirar o olhar do momento presente, da dor, da angústia, da ingratidão, da mágoa, desse momento presente, eu vou ampliar esse olhar. Com isso, as minhas escolhas vão ser diferentes. Eu esqueço dessas leis divinas porque eu venho encarnação após encarnação fazendo escolhas pela matéria. Né? E não é essa a proposta, né? Porque nós não somos essa matéria encarnada, nós não somos esse personagem, esse ego que hoje a gente representa. Isso faz parte da nossa construção, mas nós somos muito mais do que isso, né? Na questão 785, quando Kardec pergunta, deixa eu até achar ela aqui, ó. Kardec pergunta aos espíritos qual o maior obstáculo ao progresso. Porque ele já estava entendendo toda essa situação, que a gente precisa ter as virtudes, que existe muito mais coisa além do que a gente consegue enxergar. E aí ele pergunta isso aos espíritos. Qual que é o maior obstáculo ao progresso? E a resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetuará sempre. O intelectual, a gente a cada encarnação, com certeza nós vamos melhorando, né? Até diante da própria situação da sociedade. Mas não é só o progresso intelectual, é o progresso moral. Tem até uma figura que fala que nós somos anjos, que estamos com uma asa pequenininha, então a gente não consegue voar, né? Essas duas asas é a asa da moral e a asa do intelecto. E o que a gente faz? A gente amplia a nossa asa do intelecto. E a nossa asa da moral fica pequenininha e a gente não consegue voar, né?
Aqui no sítio a gente tem as galinhas, gansos, patos, e quando a gente quer ensiná-los a não voar, a gente corta uma asa. E aí ele não consegue, porque ele não tem equilíbrio. Então, às vezes, a gente quer galgar, né, nesse processo evolutivo, outros ares, né? Eu sempre cito os mundos evoluídos, né, quando a gente lê nas revistas espíritas, eu particularmente fico encantada com aquilo. Mas eu não tenho asa ainda para chegar até lá, né? Então a gente precisa melhorar, a gente precisa ampliar, é um exercício. E o interessante é que aí Kardec vai fazendo a sua reflexão e ele fala o seguinte, que mesmo nessa dificuldade da moralidade, muitas situações de escolhas nossa chegam ao bem. E isso ele conclui que é o seguinte, mesmo que hoje nós tenhamos escolhas equivocadas, essas escolhas equivocadas, elas vão lá na frente, se nós estivermos aptos e com vontade de aprender e entender esse movimento da vida. Elas vão se transformar em atitudes positivas para a gente. Então, não é questão do errar, de acertar, de eu ter errado o caminho, do que eu percorri até agora. A espiritualidade age de forma tão constante em nossa vida que mesmo os nossos tropeços vão servir de experiência e de força para a gente, né? Então, não tem nada errado. Tudo faz parte da experienciação nossa. Então, quando os espíritos respondem que o maior obstáculo desse nosso desenvolvimento moral é o orgulho, o egoísmo, é porque ele, como eu disse antes, esses dois vícios de personalidade faz com que a gente esqueça que nós somos espíritos. E eu vou pautar todas as minhas decisões e com isso todos os meus sentimentos, minhas raivas, minhas mágoas, somente nesse momento presente. Eu vou enxergar somente essa encarnação. Eu perco essa noção de espírito imortal, que cada um de nós somos. E se eu começo a compreender isso, com certeza a visão da minha vida é diferente, a visão em relação às atitudes das outras pessoas serão diferentes. Para continuar, tem uma parte que eu gosto muito, que é das questões 913 em diante, que está lá na parte, né, na parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis, e aí Kardec começa a perguntar só sobre o egoísmo, porque os Espíritos colocam que um dos grandes problemas nossos é o egoísmo. É como se eles falassem assim, olha, vocês querem uma dica de evolução? Tirem o egoísmo. E aí Kardec começa a questionar. Então, na questão 913, Kardec questiona da seguinte maneira. Dentre os vícios, qual que se pode considerar o mais radical, o mais problemático, o pior para o nosso progresso? O egoísmo. Então, ali ele já desperta. Ele fala assim, bom, então, se eu preciso melhorar, eu preciso tirar o egoísmo. Mas como que eu faço isso? Nas seguintes. Ele coloca da seguinte maneira. Mas como que eu vou tirar o egoísmo? Porque a partir do momento que eu estou aqui encarnado dentro desses valores, dessas necessidades físicas, como que eu vou tirar o egoísmo? Porque o egoísmo faz parte do meu ser como encarnado, né? O egoísmo que, de certa forma, conforme a visão aqui da pergunta de Kardec, é o que leva aquela pessoa a progredir em relação a querer algo mais, até a própria existência. E os espíritos respondem que somente poderemos entender e extirpar o egoísmo através da educação. E o que é a educação, se não um exercício constante de vigilância conosco mesmo? Então isso é muito interessante, que já vai dando dicas, e isso fecha direitinho com o que Jesus nos fala, né? Com todas essas parábolas de Jesus. Aqui, a questão 917 é uma questão que eu gosto muito. Ela é respondida por Férero. O que Kardec questiona? Qual o meio de destruir o egoísmo? Né? Ele foi ali direto. E agora? Né? Já que os espíritos estão falando que é essa situação, como que eu vou destruir o egoísmo? Não vou ler a resposta toda porque ela é grande, tá? Fiz algumas marcações aqui da resposta de Férero. O egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se porque deriva-se da influência da matéria. É o que eu tinha questionado antes. Aqui encarnados, diante da situação da matéria, o egoísmo faz parte. Como que eu vou tirar? Ele confirma isso. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material.
e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Fenelon deixa muito claro isso, que quando a gente entra em contato com o Espiritismo e compreende esse mundo material, compreende que quando a gente desencarnar, eu vou ser a mesma pessoa que eu sou. Né? Eu não vou mudar, ninguém morre e vira santo. Né? As pessoas, elas vão desencarnar da mesma maneira que elas viviam aqui. Né? A gente só perde o corpo de carne. Então, quando eu entendo, através do Espiritismo, que não existe a alegoria de céu e inferno, que não existe a alegoria da falsa caridade, da falsa moral, né? Eu aparento para as pessoas, eu aparento para instituições, mas no fundo eu não sou nada disso. Quando nós perdemos esse corpo de carne, o que é o mais sério disso tudo que eu entendo, do lado de lá, eu vou ser realmente quem eu sou. Aqui eu ainda tenho esses vernizes sociais, né? Essa estrutura psicológica que nos ajudam a caminhar dentro dessa proposta. Mas lá eu não tenho. Lá sou eu mesmo. Eu posso aqui, de repente, estar magoada com alguém, estar irritada, estar com raiva da pessoa, mas diante de uma proposta de educação, eu me seguro, né? Eu não deixo nem transparecer meu sentimento, mas por dentro eu tô com raiva, né? Se pudesse, eu voava no pescoço daquela pessoa, mas eu estou ali, contida. E no plano espiritual? Eu não tenho isso. Até porque os pensamentos, não existem barreiras. Um espírito superior que chegar perto de mim, ou um pouquinho melhor, vai conseguir ler meu pensamento. E aí? Imagina, né? É complicado. Às vezes a gente está aqui e acha que já estamos muito bem, né? Por isso que é o orar e vigiar. Por isso essa necessidade da gente realmente se compreender, se observar. Porque nós não podemos ter essas falsas ilusões, como Fernando responde. Quando eu entender quem eu realmente sou, eu entender essa vida espiritual, eu vou modificar as minhas atitudes. Eu vou diminuindo, sim, meu orgulho, meu egoísmo, vou fazendo isso. Isso vai se tornando gradativo. Não são saltos, mas é uma situação gradativa. E ele continua na resposta que a maioria das pessoas que têm atitudes egoístas é porque elas se colocam na defensiva das relações com as pessoas, né? E a única forma que a gente tem de diminuir esse egoísmo é nós entendermos que somos espíritos imortais, que não vivemos somente esse momento, essa vida, mas vivemos uma imensidade de vidas e de propostas. E o que eu gosto dessa resposta é que Kardec, né, em algumas respostas, Kardec depois faz uma reflexão. E nessa específica, ele fala algo que é muito interessante para que a gente guarde no nosso dia a dia. Kardec fala o seguinte: conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. O que ele quer dizer com isso? Que na hora que eu conheço as causas do meu egoísmo, o remédio vai aparecer. Por quê? Porque eu sei como combater. Então, se eu conheço as causas do meu egoísmo, se eu estou buscando esse despertamento da consciência, por isso que é tão importante se autoconhecer, fazer essa busca, eu vou entender, olha, é aqui que eu tenho que mexer. Né? E aí é a nossa responsabilidade. Porque a partir do momento que eu conheço, eu não posso falar que eu desconheço e tentar continuar empurrando. Maior a minha responsabilidade. Essa necessidade, né, de se autoconhecer, de deixar essas máscaras, que eu até já falei em outros momentos aqui, é a necessidade de se compreender. Né? Eu não sou do ramo da psicologia, tá? Não trabalho nessa área de psicologia, gosto muito dos livros da Joana de Ângeles, e na verdade, os meus estudos têm muito mais a proposta de buscar as respostas daquilo que eu me questiono de forma constante, do que trazer realmente algo embasado dentro da psicologia. Então, vai muito mais da vivência, das dificuldades, né, e das buscas de respostas, e aí eu entendo que se nós estamos mais ou menos dentro da mesma vibração, eu acredito que aquilo que dói em mim, dói também no outro. Então, né, se aquilo que eu quero para mim, eu também tenho que fazer por outro, então esse entendimento facilita, né? E nessa busca de respostas,
A maioria de nós chega num ponto da vida que é despertado, ou pela dor, ou por um vazio, ou por um processo de sofrimento. E quando chega nesse ponto, a gente percebe que a maneira como nós estamos vivendo não está legal, né? Pode estar tudo perfeitinho do lado de fora, né? Família, emprego, tudo, pode estar tudo perfeitinho, mas lá dentro a pessoa sente um vazio, sente uma angústia, algo que ela não consegue explicar. Esse é o momento do despertamento. Tem um experimento que foi feito, que eu achei muito interessante. Pegaram várias pessoas de várias idades e colocaram essas pessoas para durante um mês se olharem no espelho por 15 minutos. Começava com 5 minutos, 10 minutos e o máximo seria 20 minutos. E a pessoa ficaria se olhando para o espelho. No começo, ela vai começar assim, a proposta, a observar a cor do cabelo, nariz, olho, boca, se observar. Com o passar dos dias, a proposta era fazer com que a pessoa se olhasse no espelho no fundo dos olhos. Primeiro dia, segundo dia. E cada vez que ela se olhasse realmente no fundo dos próprios olhos, ela tentar entender: quem está aí? Quem sou eu? E o interessante desse experimento é que depois foi relatado o que as pessoas sentiam depois de um mês fazendo isso. 15% mais ou menos falava que dava uma sensação de alegria e de gratidão. E o restante, 85%, falava que sentiam medo, vazio. Se os nossos olhos são as janelas da alma, né, como já diziam os poetas, por que eu vou sentir medo e vazio quando eu olho, quando eu faço esse exercício de olhar para meus próprios olhos? Né? Me olhar no espelho, no fundo ali, não aquela coisa rápida que a gente faz de manhã, escova dente, eu saio e tal, mas parar ali, né? A proposta começar com 5 minutos, 10, 15, chegava a 20 minutos. Essa é a necessidade que a gente tem de não sentir esse vazio, não sentir essa angústia. Eu preciso olhar para mim e me compreender com todos os meus defeitos, com todos os meus erros, mas eu sou isso. E que maravilha, né? É um dos atributos da herança divina que nós temos, é o livre-arbítrio, o direito de escolha, e a perfectibilidade, ou seja, eu vou ser perfeito, né? Eu estou aprendendo. E quando nós chegamos nesse momento onde nós somos despertados pela dor, por esse vazio, é o momento de retornarmos. É o relembrar as leis divinas que fala, que é a resposta do livro dos Espíritos lá atrás. E retornar esse caminho, gente, nem sempre é fácil. Eu posso falar que muitas vezes é tão dolorido, porque quando a gente vai afastando, a gente não percebe. A gente vai indo, vivendo, fazendo as escolhas pelos lados materiais, pelos prazeres, né, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, e vamos indo e vamos nos distanciando. Lá na frente a gente desperta. E eu preciso fazer o caminho de retorno. Isso é dolorido. Né? E aí, em muitos momentos, não estou aqui criticando, tá? Mas em muitas situações, é tão dolorido que às vezes as pessoas não conseguem fazer esse movimento. E é onde que entra, às vezes, com inúmeros processos de doenças, com inúmeros processos de uso de medicamentos, porque para fazer esse retorno é dolorido, exige da gente esforço e coragem. E um eterno cair e levantar, né? Mas isso é quando a gente olha, né, como eu já falei isso outras vezes, quando a gente olha para a vida sendo nós aprendizes da vida, o aprendiz é aquele que está para aprender. Então, se eu estou para aprender, não significa que eu vou acertar sempre. Eu vou errar, vou pegar a recuperação, e eu tenho que trazer essa leveza, esse caminho de volta para que eu me encontre, para que eu não tenha mais essa sensação de medo, de vazio, de angústia, eu tenho que trazer leveza para o meu dia a dia. Interessante que a Denise está até aí, ela vai lembrar, né? Eu tenho um problema seríssimo com trevo, né? Eu já tenho carteira há muitos anos, dirijo, vou estrada sem problema nenhum, mas eu tenho uma dificuldade com trevo fora do comum. E sempre quando eu estou chegando próximo do trevo, eu tenho que ficar muito atenta, porque eu erro mesmo. O trevo, a entrada aqui de Varginha pela Fernão Dias, gente, já passei um monte de vezes. Uma vez a Denise estava comigo, a gente estava vindo
Agora eu não lembro de onde que a gente estava vendo. E aí, quando veio a Denise olhou, falou assim, Amábio, você passou, a entrada era ali. Eu falei, pois é. Aí tem que ir, voltar, andar um tantão, entendeu? Para pegar o retorno e voltar e ficar atento. Mas é assim. Assim é na questão física, né, das estradas, onde a gente erra as entradas. Dá um pouco de trabalho? Dá, né? E aí eu brinco comigo mesmo, que cada vez que eu erro um trevo, né, e isso é uma dificuldade mesmo constante, eu tenho essa dificuldade mesmo de não, às vezes, não conseguir localizar para onde que eu tenho que entrar, ou que eu tenho que sair. E cada vez, quando chega perto do trevo, a primeira coisa que eu já penso, né, na questão da própria vida, né? Quantas vezes e quantos momentos eu estou errando de caminho que eu tenho que voltar. E que eu faça isso com leveza, que eu faça isso com gratidão, com tranquilidade, né? E aí, quando a gente começa a ter esse início de despertamento, é hora da gente se perguntar: o que eu estou fazendo para retornar à paz? Que de repente hoje eu não estou sentindo mais. O que eu estou fazendo para retornar a esse equilíbrio que eu também não estou sentindo? Porque se eu continuo na mesma posição, eu não vou conseguir voltar, né? Então, se eu continuo na estrada indo, sem buscar o retorno para voltar, eu vou continuar seguindo, cada vez mais longe de casa. Eu tenho que achar essas saídas de retorno, né? Eu tenho que encontrar esses caminhos, né? Esses caminhos que eu falo que dá essa certeza que nós somos aprendizes, né? Essa busca desse equilíbrio, dessa serenidade, que talvez a gente demore encarnações a encontrar. E aí entra também a questão das doenças, né? As crises de enxaqueca, né? O mal-estar, as crises de pânico, são os alertas. É o corpo que responde ao anseio da alma. E quanto mais nós continuamos em algo que nos faz mal, nós vamos ter consequências desastrosas para o nosso corpo físico. Algumas obras de André Luiz falam do vórtice de energia, isso talvez também pode é um assunto que talvez eu fale mais à frente. Então, diante desses vórtices de energia, espírito e os corpos, né, que as matérias que vão se densificando até chegar nesse corpo material nosso, existem vórtices de energias que são trocas de energias. Se o espírito, né, se eu tô ruim, então tô com angústia, tô com esse mal-estar, o corpo vai responder, eu vou ter crise de enxaqueca, eu vou ter dor de estômago, e assim inúmeras outras coisas. Então a doença, ela é a consequência de uma causa que está íntimo em nós. Por isso essa necessidade de realmente olhar para dentro de si com tranquilidade, com carinho, porque o que acontece? Nesse movimento nosso, desse desamor com a gente mesmo, como que eu vou me relacionar com o próximo? Né? Se a gente tem dentro de nós esse mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos, e eu, na verdade, eu tenho um desamor comigo, eu ainda não me amo, como que vai ser o meu relacionamento com o próximo? Diante desses estudos, é muito interessante que, agora eu não vou lembrar qual é o nome do livro, tá? Mas a Joana de Anjos, ela coloca da seguinte maneira, que nessas atitudes, nesses movimentos do desamor, nós temos duas formas de agir com o outro. Uma forma é pela crueldade, tá? A outra forma é pela passividade e indiferença. Então, e muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente. Então, nesse movimento do desamor, quando eu estou agindo com o outro e aí a minha personalidade, meu ego vai para esse lado da crueldade, o que eu faço? São aquelas amizades em que assim, não, mas ela precisa saber, né? Ela é minha amiga, eu preciso contar para ela o que está acontecendo, mas só que aquilo que eu vou contar para ela vai doer, vai magoar, vai jogá-la lá embaixo. Será que isso é amizade? Qual que é a essência das virtudes? Não é a divindade, não é a essência divina do Pai, não é o amor que é a base de tudo? A partir do momento que eu vou falar algo que vai deixar alguém para baixo, isso não é uma virtude, é uma falsa virtude. Então, olha como que é interessante isso. Esse desamor comigo faz com que eu tenha relacionamentos com próximos que muitas vezes são desajustados. É a caridade, onde eu faço a caridade, onde eu julgo. Alguém que me pede algo, mas antes de eu fazer aquela caridade, eu dou um sermão na pessoa. Que caridade que é essa? Sendo que Jesus nos demonstra outra coisa. Né? Então,
Isso é uma forma que a gente tem de relacionamento com o outro, onde eu não me amo. Então, nesse movimento de desamor acontece isso. E a outra polaridade, que é da indiferença ou da passividade. Como eu não tenho essa estrutura de amor comigo mesmo, eu crio relacionamentos diante de passividade, onde eu aceito tudo do outro, ou diante da indiferença, onde eu não faço nada pelo outro, sendo que eu sou responsável, sim, por aqueles que vivem ao meu lado, pelo menos para fazer deles a vida melhor. Né? O Kardec, eu acho que é no livro, no Evangelho, não vou lembrar em qual capítulo, ele fala sobre isso, que a bondade, a caridade, ela se exercita nos pequenos movimentos onde eu diminuo a dor do meu próximo. E aí, se eu estou dentro desse movimento de passividade ou de indiferença, primeiro que eu vou aceitar relacionamentos lixos para mim, né? E outra que, se eu vejo qualquer situação, eu vou agir na indiferença. Então, se eu consigo identificar hoje movimentos dessa forma para com o próximo, que agora eu volto a olhar para dentro de mim. Se eu estou agindo assim, de forma talvez inconsciente, né, com o próximo, e comigo? Como que eu tenho feito comigo mesmo? É uma reflexão que a gente tem que trazer de forma constante. Nesse pequeno despertar de consciência, quando a gente começa a entender que eu preciso me olhar, existe algo muito maior entre nós. Nesse pequeno despertar, nós não compreendemos essa construção. E eu quero sair do zero e ir lá para outra ponta. Então, assim, eu tenho pequenos despertamentos de consciência, seja aqui encarnado através de uma doença, através de uma ingratidão, através de algo que me faz sofrer, ou lá no plano espiritual. Aí eu tenho pequenos despertar de consciência. Só que aí eu já quero ir para o outro extremo, como se eu já fosse uma pessoa totalmente consciente, né? Um ser integrado à espiritualidade, à divindade, né? O ser integral, o ser consciente. Eu já quero pular para isso. Só que a natureza não dá saltos. Nessa ansiedade de querer ter essa consciência, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu vou criando essas ilusões. E aí, em cada ilusão, eu não estou aprendendo, porque eu estou criando máscaras, né? Que a gente tinha falado antes em outros estudos nossos. Então, eu acho que eu estou fazendo a caridade, mas na verdade eu faço a caridade e eu julgo. Eu acho que eu estou agindo com amizade, mas eu não estou fazendo com amizade, porque cada vez que eu posso, eu vou lá e eu dou uma alfinetada naquela pessoa que eu vejo que ela fica magoada. Né? Não é essa proposta, né? Aí esse despertar de consciência que faz com que a gente doe sem querer nada em troca. Esse é o amor incondicional que Jesus fala. Uma vez eu ouvi de uma senhora comentando sobre a vida dela e sobre as inúmeras dificuldades, e ela me disse o seguinte, que a vida dela era um altar de sacrifícios. Na hora eu fiquei até um pouco assustada com a forma, né, como colocou, e eu fiquei pensando, né, né, o quanto que a vida às vezes é pesada, né, pra gente, né. E aí, nesses períodos aí que a gente está mais tranquilo em casa, eu fui pegando uns livros que fazia tempo que estava encostado na estante, eu encontrei um livro chamado Encontre Seu Santuário. É um livro de um monge beneditino que segue as regras de São Bento, né, dos monastérios, os monges dos desertos, lá do comecinho do cristianismo, muito interessante a leitura. E lá ele fala o seguinte, que sacrifício é tornar sagrado. Tanto que os sacerdotes faziam o sacrifício das aves, dos bezerrinhos, né, dos carneirinhos, e aquilo era um momento de sofrimento, eles entendiam que aquilo seria uma pureza, mas o sacrifício não era a dor do animal, porque na ideia deles, a partir do momento que eu estou entregando algo para Deus, aquilo não é dor. Sacrifício é tornar sagrado. Tanto que depois os sacerdotes faziam até comércio das carnes, né? Como se fossem carnes sagradas, que eles levavam para abençoar suas casas. E cobravam, né? Muitas moedas por pedaços de carne, né? Mas a palavra sacrifício, lá do início, lá do comecinho, né? Quando Jesus vem nos trazer esses ensinamentos, o sacrifício é tornar sagrado. Então, se eu estou vendo que algo hoje é um sacrifício, mas eu não posso pensar que é um sacrifício de algo que eu faço que me traz dor, que me traz tristeza. Não, é a oportunidade que eu tenho de tornar sagrado. Então, eu fiquei pensando, depois, quando eu tive a oportunidade de conversar de novo com ela, eu falei sobre isso, falei, olha que interessante. Se você hoje entende que a sua vida é um altar de sacrifício, então significa que sua vida é um altar de coisas sagradas. E se são coisas sagradas, são aprendizados.
E isso tem que se tornar mais leve. É essa forma que a gente tem que analisar. E aí sempre fica aquele questionamento, né? Ah, mas então essa proposta de amar ao próximo como a mim mesma, até que ponto que eu posso fazer, até que ponto que eu não posso fazer? Uma vez no estudo, no Cefacis, a Luciene comentou uma coisa que, né, gostei muito, que ela falou o seguinte, que Jesus não carregou ninguém nas costas. Né? Então que a gente tinha que compreender isso. E realmente, se a gente for analisar todas as parábolas de Jesus, sempre quando conta alguma questão de cura, de milagre, Jesus é procurado. Né? Jesus está andando, a pessoa, a mulher segurando as suas vestes, o soldado que chega para falar, o pai aflito, né? Sempre Jesus é procurado. E como que Jesus responde a cada situação de cura? Tua fé te curou. Vai, não peques mais. Esse é o movimento, né? O movimento da cura tinha que partir da pessoa. Esse movimento de autodescobrimento também é nosso, não vai ser remédios, não vai ser nada externo, é nosso, é uma caminhada. Podemos sim utilizar inúmeras ferramentas que vão nos auxiliar, mas esse é um movimento corajoso e necessário que cada um de nós tem que fazer. E eu não posso resolver todos os problemas dos outros, né? Não tem como. Por quê? Porque cada um tem a sua proposta evolutiva, cada um tem a sua encarnação com as propostas. Então, o que eu faço? Eu tenho que estar do lado para poder auxiliar. Eu tenho que ser aquele amigo que dá sustentação quando precisa, né? Aquela mãe, aquele pai que indica o caminho do filho, mas se o filho quer raio, como é que eu vou fazer? Eu vou trancar ele dentro de casa? Não tem jeito, né? Até para uma recuperação de drogados, né, dos narcóticos e tudo mais, se ele não estiver com vontade, não tem tratamento que dê certo. Até mesmo na situação de um tratamento de doença, se eu tomo um medicamento achando que aquele medicamento vai me fazer mal, com certeza eu não vou ter o resultado positivo que eu espero. Mas se eu tomo aquele medicamento acreditando que aquilo é uma bênção, que aquilo vai me curar, eu consigo. Então é sempre esse movimento, né? E é tão bonito quando Jesus fala isso, né? A tua fé te curou. Né? Ele é essa sustentação, é assim que nós temos que agir. Então, para a gente poder finalizar, para a gente voltar para essa parábola com as reflexões. A primeira, sobre a questão que o discípulo que trabalha no bem, ele tem seu sustento. Né? Que é aquela primeira frase, que é a primeira frase que eu falei hoje, que o operário tem direito a seu sustento. Então, quando nós nos propomos a fazer esse movimento do bem para com a gente, que aí automaticamente se torna o bem para o próximo, o bem para a sociedade, o bem para a cidade, o bem para a comunidade, porque nós somos um ponto de radiação. Né? Então, a partir do momento que eu me proponho, com certeza, e quando a gente olha com um olhar diferente do material, nós vamos ver que o sustento não nos falta. Não nos faltará nada do que é necessário. E a outra reflexão, no caso, se em algum momento, né, nós nos propusermos, a espiritualidade nos utilizar como os mensageiros do Cristo, que saibamos doar o pouco que nós temos, entendendo que nós não vamos ficar sem, muito pelo contrário, né? É como uma vela. Eu tenho uma chama pequenininha, mas eu vou com a minha vela, eu acendo a sua vela, eu acendo da outra, eu acendo da outra. Todas as velas vão ficar acesas e a minha também vai continuar acesa. Né? Então, quando eu entendo isso, se em algum momento da vida a espiritualidade nos toma como esses mensageiros da vontade do Cristo, diante de proposta de família, de trabalho, de qualquer situação, de papéis que a gente desenvolve nessa encarnação, que a gente tenha essa noção de sermos como uma vela, né, acendendo, e que a gente não tenha a necessidade e esse interesse de retribuição. E aí vamos lembrar que Jesus disse aos seus discípulos que se por acaso eles não fossem recebidos ou se eles não fossem ouvidos, que ao ir embora não levasse nenhum pó em suas sandálias. Ou seja, não há ingratidão, não há ressentimentos, não há mágoas. Agora, se a vida nos presenteia como recebedores dessa notícia, dessa mensagem do Cristo, dessa paz e desse amor do Pai, que muitas vezes não é como os nossos desejos e nossos olhos materiais querem. Às vezes a gente vê um problema hoje e acha que aquilo é apenas um problema. Não. Às vezes esse problema, essa angústia, essa doença e tudo isso que está nos incomodando é a mensagem do Cristo para
que a gente desperte a boa nova chegando à nossa casa. Então, se hoje nós estamos nesse momento, que a gente entenda esse exercício das virtudes e que nós sejamos a casa digna, né? Que essa mensagem não saia simplesmente como chegou, mas que tenhamos esse coração aberto para entender a mensagem do Pai, para entender os desígnios da nossa encarnação, essa proposta de evolução, e que a gente potencialize essa demonstração de misericórdia que Deus nos dá mesmo diante das nossas dificuldades. Eu quero finalizar com uma oração que eu gosto muito do livro A Luz da Oração do Chico. Tem uma oração de Emmanuel que é chamada Oração Nossa. E eu quero finalizar com ela. Antes, eu agradeço a todos que estão aqui. Vi a Cecília aqui também. Um beijo para você, viu, minha linda? A Lília, minha cunhada, Leia, várias pessoas. Agradeço demais vocês estarem me acompanhando, né, nessa proposta, dessa reflexão. Né? Os amigos do centro, que é sempre muito bom a gente poder ver, né, ver os rostinhos aqui, né? É muito bom, né? Logo, como eu disse no começo, nós poderemos realmente nos reunir. Então, agradecendo a presença, a gratidão, cada um na sua casa, que essas reflexões, que essa proposta minha às terças-feiras de trazer as parábolas de Jesus, na proposta de compreender qual que é o nosso maior exemplo, o que ele realmente veio nos trazer. Porque as parábolas até hoje são muito desconhecidas para nós. E eu tenho seguido essas obras do Alírio, que ele coloca, o título é As Parábolas Terapêuticas de Jesus, porque ele traz os embasamentos dos livros da Joana de Ângeles, o livro dos Espíritos, e isso, né, como eu disse, eu não sou dessa área da psicologia, mas como eu busco essas respostas para mim, isso me traz tanta tranquilidade, por isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, para a gente finalizar, quero fazer essa oração que Emmanuel tão lindamente deixou para Chico, que chama Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, e dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que nos dê uma caminhada iluminada diante dos exercícios que nós temos que fazer em nossas vidas. Um beijo no coração de cada um de vocês.